E pronto. É, pessoal, então é com muita alegria que a gente dá início a mais essa reunião sobre a consagração a São José e o aprofundamento sobre a figura do glorioso patriarca, o maior de todos os santos e acima de todos os anjos também, somente abaixo de Nosso Senhor e Nossa Senhora. É um prazer estar aqui com vocês. E como eu disse, algumas pessoas me permitiram que eu contasse o testemunho do que vem acontecendo em relação à intercessão do glorioso São José. Nomeadamente, muitas pessoas, coordenadores de grupos de oração, comunidades, sacerdotes, têm vindo falar conosco e contando um pouco da relação que tem com São José, a história de vida, o testemunho e etc. E eu confesso para vocês que tem sido algo comovente de ver. É sempre a boa nova, não é? É sempre uma novidade. E em relação ao São José, a gente vê mesmo o tamanho, poder que São José junto ao poder divino, não é? É curioso, o Padre Paulo Ricardo usou um termo muito bonito. Ele trocou a, a invocação pai adotivo por pai adotado, porque Nosso Senhor foi o único que escolheu o próprio pai, não é? E a própria mãe. E São José foi o pai adotado por Deus, que foi a figura em que Deus Pai escolheu para que refletisse a sua imagem na Terra, claro, após Nosso Senhor, não é? Depois de Nosso Senhor, mas a figura de Deus Pai, em suma, é São José. E isso é belíssimo. E partilho convosco dois testemunhos do que eu me referi antes. Uma pessoa veio me contar que não conseguiam engravidar por muitos anos e começaram a rezar São José, que se viesse um homem que se chamaria José. E em determinado momento da vida, a pessoa encontrou com o livro da consagração, que eu espero que todos tenham encontrado para comprar. E ela fez o simples movimento de abrir o livro e caiu numa página e ela teve uma confirmação de Deus através de uma página do livro que viria um filho. E de fato veio. Ela só errou o sexo, porque veio uma menina e tá para nascer agora em julho. Outro testemunho muito bonito que a gente teve, 2 dias atrás, eu recebi uma mensagem de dizendo que Deus tocou no coração dele para ele fazer um retiro para homens sob a figura do glorioso patriarca. Além da proteção, mas um retiro para homens voltado a São José. A figura de São José e a importância de São José para a figura masculina. E ele está usando a consagração que nós estamos fazendo aqui para se preparar e para preparar o retiro para os homens lá no Rio de Janeiro. São apenas 2 dos testemunhos que a gente tem recebido e eu espero, com a graça e auxílio de Nossa Senhora e a intercessão dos anjos e dos santos, trilhar esses 33 dias de caminhada com vocês e que esses testemunhos apenas se multipliquem para a glória de Deus e da Santa Igreja. Aproveito para perguntar, porque tem alguns sacerdotes presentes no grupo e eu sei que alguns estão renovando a consagração e outros estão fazendo pela primeira vez. Tem algum sacerdote presente aqui na live para fazer a oração inicial? Eu não consigo ver aqui todas as pessoas. Se não, eu posso fazer.
Bom, pelo que eu vejo, acho que não. Então vamos ver nisso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai rogai. por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, por nós. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço desculpas, a minha internet não está muito boa, mas, Senhor Sepúlveda, a live é toda sua, sinta-se em casa, estamos aqui todos entre família, e muito obrigado pelo convite mais uma vez, por aceitar o convite. Bem, mais uma vez, assim, uma boa noite a todos que estão aqui. Eu, Gabriel, de quem sou amigo há já um bom tempo, né? Eu, como luso-brasileiro, né? Um português que vive no Brasil há muito tempo, e ele fez o caminho inverso, é um brasileiro que veio viver em Portugal. Nós nos encontramos no Brasil, nos encontramos aqui em Portugal, e quando estivemos a última vez juntos, ele me pediu que fizesse alguma reflexão sobre a questão, sobre a figura de São José. Eu não sou eu vou fazer essas reflexões como introdutórias ao estudo da consagração. Eu não sou, hoje em dia, a mania de falar em especialistas, né? Especialistas para tudo. E eu não sou nenhuma pessoa que tenha estudado toda a questão da consagração. Mas eu, pelo hábito de abordar certos temas, desde temas políticos a temas culturais ou religiosos, eu sempre procuro desfazer algumas das dificuldades psicológicas que nos são apresentadas pelos hábitos comuns. E isso também existe na questão da figura de São José. Infelizmente, acaba por ser, há uma espécie de tendência de apresentar São José, muitas vezes, sem a dimensão, os católicos mesmo, sem a dimensão que ele tem. E sem a dimensão não só espiritual, mas uma dimensão também temporal. Alguém até pode objetar, mas dimensão temporal, mas qual a importância disso se ele é o pai adotivo do menino Jesus? Não um pai adotivo como seria um pai adotivo que adota uma criança, mas é aquele que foi escolhido para ser o pai adotivo do menino Jesus. Então, o que eu diria o seguinte para introduzir a minha reflexão, que eu fui procurar um texto de um santo, um grande santo do século XIX, que é São Pedro Julião Aimar, um santo que era um santo que deu um grande impulso à devoção ao Santíssimo Sacramento dentro da Igreja Católica, não é?
estudou até os sacramentinos. E São Pedro Julião Aimar, ele tem uma reflexão extraordinária sobre São José. E uma reflexão que é uma reflexão completamente fora dos padrões do que nós estamos habituados a refletir sobre São José. E é por isso, eu até vou ler o texto dele, é por isso que eu queria compartilhar aqui essa reflexão de São Pedro Julião Aimar, para nós percebermos como a devoção a São José, que é uma devoção que perpassa todos os séculos da Igreja, mas ela tem um crescimento e ela tem uma compreensão. E ainda agora tive a oportunidade de ir até a província de León, na Espanha, de estar na cidade de León, que foi a capital do Reino de Leão, e ali perceber como a Igreja ela transmite o Espírito, o seu Espírito, transmite a sua missão santificadora com os seus sacramentos, com os seus ensinamentos, com os ensinamentos do Evangelho, e ela vai se conformando os séculos à imagem de Nosso Senhor. Né? E aqui nós entraríamos no primeiro ponto da figura de São José que eu gostaria de abordar. Porque nós acabamos por dizer o seguinte: não, São José é o protetor da Igreja Católica. Pronto, e isso fica assim, o patrono da Igreja Católica, o padroeiro da Igreja Católica, como se prefira dizer. Isso é uma afirmação verdadeira, mas que nós muitas vezes fazemos assim, quase displicentemente. Ele é o padroeiro da Igreja Católica. Bom, mas o que é que isso implica? Ou seja, nós estamos numa época que, em boa medida, o mundo recusa os ensinamentos da Igreja Católica. Infelizmente, também dentro da Igreja Católica, muitos católicos acabam por contestar ou querer adaptar os ensinamentos da Igreja a uma realidade que é completamente profana e pagã, neopagã. Então, o que é que quer dizer o que é que nós poderíamos refletir sobre esse primeiro título, que é o patrono, ou protetor, ou padroeiro da Igreja Católica? Todo aquele que protege, que é um patrono de alguma coisa, ele é, em boa medida, ele é o símbolo daquilo que ele protege. Eu lembro-me, para dar um exemplo temporal disso aí, quem estuda, ou quem lê, não precisa nem estudar, mas quem lê muitas obras do início da Igreja, ou algumas obras do início da Igreja, é muito interessante ver como os padres da Igreja muitas vezes refletiam sobre as coisas sobrenaturais, por exemplo, sobre a hierarquia dos anjos, a partir do exemplo da sociedade temporal. Eles refletiam sobre a organização social e, a partir dali, faziam uma reflexão sobre a ordenação sobrenatural e espiritual, por exemplo, dos anjos. Eu me lembro, aqui para darmos um exemplo temporal, que nós podemos dizer o seguinte: um guarda, por exemplo, da rainha, ou um guarda de um rei, ele tem que ser dos mais capazes, ele tem que ser dos mais corajosos, ele tem que ser dos mais dedicados, mas ele acaba se identificando com aquela pessoa que ele é o protetor. Lembro-me que, quando faleceu a rainha a rainha Elizabeth da Inglaterra, houve uma cena muito interessante de um gaiteiro, que era um gaiteiro escocês, que tocava todos os dias um toque matinal para ela, ele se despedir diante do túmulo da rainha, sozinho, tocando a última vez para a rainha.
isso é uma identificação, ou seja, ele tinha algo de protetor da rainha, ele tinha algo de um guarda da rainha, e ele, portanto, tinha uma identidade com a própria rainha que o conformava. A partir dessa imagem temporal, nós podemos fazer uma reflexão, então, sobre São José. A Igreja é a fonte de santidade de todos os homens virtuosos, de todos os santos ao longo da história. A Igreja é a fonte de tudo isso. Mas nenhum santo abarca propriamente a Igreja. Há santos extraordinários, há santos magníficos, mas não é qualquer um que pode ser chamado o protetor da Igreja Católica ou o padroeiro da Igreja Católica. Ora, São José é chamado pela própria Igreja de padroeiro da Igreja Católica, protetor, patrono da Igreja Católica. Isso mostra que ele tem uma espécie de coidentidade com o espírito da Igreja. Há uma espécie de plenitude em São José, que é uma plenitude tão grande que ele tem como que uma identificação profunda da mentalidade e das doutrinas do espírito da Igreja Católica. Por isso ele pode ser o seu patrono, o seu padroeiro, o seu protetor. Isso eu acho que é uma reflexão primeira que é importante, porque nós estamos muito habituados, e São Pedro Julião Aimar vai depois falar sobre isso, estamos muito habituados a dar a figura de São José quase displicente. Não, ele era um carpinteiro, ele era o pai adotivo do menino Jesus e pronto. Não, pelo contrário. Bom, ele é o esposo de Nossa Senhora e o pai adotivo do menino Jesus. Portanto, ele tem que ser o reflexo da igreja que ele guarda. Ele tem que ter uma excelência naquilo que ele guarda, daquilo que ele guarda. Bom, depois uma outra consideração inicial é a seguinte: quem tem alguma proporção com a mais alta das criaturas, que é Nossa Senhora, esse tem que ter uma dimensão muito grande, porque entre o esposo e a esposa tem que haver uma certa proporção. Por quê? Porque não é um matrimônio sujeito às paixões humanas e sujeito às escolhas que podem ser até boas, mas nas quais pode haver alguma paixão, algum defeito humano. Não. Ali foi algo que foi escolhido pela própria providência. Então, quando Deus é diretamente autor dessa união, e não apenas um fruto de paixões humanas, não apenas não um fruto de paixões humanas, nós vemos que São José tem proporção com a mais alta das criaturas, que para a qual nós rezamos o último mistério glorioso como Rainha do céu e da terra. Ou seja, Deus colocou Nossa Senhora como uma criatura, uma mera criatura, cheia de graça, e que é a rainha do céu e da terra, mãe de Deus. Essa pessoa tinha como seu esposo São José, e que foi, digamos, a escolha do próprio Deus. Mas Deus também escolheu, portanto, Deus escolheu o seu pai adotivo. Aqui também há uma outra reflexão que é interessante. É que, às vezes, com essa expressão pai adotivo, nós podemos ter implicitamente uma dificuldade de perceber o poder e a autoridade que o São José tinha sobre o menino Jesus, que Deus quis que ele tivesse. Por quê? Porque ele não era,
como eu disse há pouco, ele não era pai adotivo porque ele adotou uma criança. Não, ele era pai adotivo porque ele era o esposo de Nossa Senhora e aqui vem um princípio que é o princípio de direito natural e direito divino, que é o seguinte: ele não era o pai natural do menino Jesus, foi concebido pelo Espírito Santo, mas ele tinha direito ao fruto das entranhas de Maria, porque era sua esposa. Então, ele tinha uma autoridade não meramente adotiva, mas uma autoridade efetiva. Ele era o pai legal do Filho de Deus, era o esposo da Virgem que foi mãe, que é outra coisa extraordinária, e ele tem uma terceira característica que me parece importante fazer uma reflexão aqui neste início dessas reflexões sobre São José e que talvez fira algumas sensibilidades, mas que é São Pedro Julião Aimar que vai falar desse assunto. Ele, São José, era descendente da dinastia mais excelsa que havia, então, que era a descendência da casa de Davi. E, de outro lado, ele era o carpinteiro. Por circunstâncias da vida, ele era o carpinteiro. Mas essa dupla condição é uma condição que vai se repetir na própria condição do menino Jesus. Porque muita gente fala do menino Jesus, ele foi nascer numa gruta, ele foi nascer numa gruta, ele quis nascer numa gruta, mas foi pela injustiça dos homens. Não porque ele merecia isso. E São Pedro Julião Aimar vai falar desse assunto. Nós não podemos deixar de considerar a dignidade do menino Jesus, que era o Filho de Deus. Deus escolheu proximamente todos aqueles que tomariam parte do mistério da encarnação. Nossa Senhora, São José, e depois aqueles que iam dar testemunho primeiro do mistério da encarnação, que foram os pastores, foram os reis magos, foram todos aqueles que estiveram junto ao presépio e manifestaram a sua adoração diante do menino Jesus. Ora, nós não podemos, portanto, esquecer que a São José cabia a missão da educação do menino Jesus. Eu estive agora na Espanha, como eu disse há pouco, e entrando numa igreja, uma igreja que ainda tem uma parte românica, tem partes góticas e umas partes um pouquinho da Renascença, eu vi uma lindíssima imagem de São José e fiz questão de fotografá-la para mandar para o Gabriel, porque realmente uma imagem de uma dignidade extraordinária, em que se vê uma certa altivez de São José sobre o menino Jesus, que está com ele, mas, ao mesmo tempo, é uma altivez de veneração e de adoração, podemos dizer, mas, ao mesmo tempo, uma autoridade natural que lhe foi concedida. Bom, se lhes parecer bem, se eu não estiver muito confuso aqui na minha exposição, eu leria o texto de São Pedro Julião Aimar e iria comentando o texto de São Pedro Julião Aimar, porque ele é muito rico, é de uma obra de São Pedro Julião Aimar, em que ele faz reflexões sobre São José. E ele vai fazer umas reflexões e ele vai objetar a própria reflexão. Ele vai fazer reflexões e depois ele vai objetar as próprias reflexões. Então, se lhes parecer bem, eu faria essa leitura e nós vamos comentando esse texto. Por favor, Sr. Sepúlveda, vai em frente. O São Pedro Julião Aimar, isso é tirado
é tirado de uma obra chamada Extrato dos Escritos do Padre Julião Eymar, né, numa edição de Paris, em Paris, da Desclée Brouwer, Moi de Saint-Joseph, o primeiro e o mais perfeito dos adoradores. Portanto, é muito bonita a condição na qual ele está falando, sobre o qual ele está falando de São José. Então, diz São Pedro Julião Eymar, que viveu no século XIX. Quando Deus Pai resolveu dar o seu Filho ao mundo, quis fazê-lo com honra, pois ele é digno de toda a honra e todo o louvor. Preparou-lhe, pois, uma corte e um serviço régio dignos dele. Deus queria que, mesmo na terra, o seu Filho encontrasse uma recepção digna e gloriosa. E aqui vem a reflexão importante. Se não aos olhos do mundo, ao menos aos seus próprios olhos. Que é uma coisa que nós esquecemos muitas vezes. As circunstâncias que levaram o menino Jesus a ter que nascer numa gruta foram circunstâncias humanas. Mas aos olhos de Deus, ele preparou todas as coisas para que o filho dele fosse honrado de todas as maneiras. Bom, qual foi uma das preparações, segundo São Pedro Julião Eymar? Esse mistério da graça da encarnação do Verbo não foi realizado por Deus de improviso. E aqueles que haviam sido escolhidos para tomar parte nele foram preparados por ele muito tempo antes. A corte do Filho de Deus, feito homem, compõe-se de Maria e de José. O próprio Deus não poderia ter encontrado para seu filho servos mais dignos de estarem junto dele. Consideremos particularmente São José, encarregado da educação do príncipe real do céu e da terra. Portanto, essa era uma missão de São José, incumbido de dirigi-lo e de servi-lo. Eu acho que essa é uma das, se o Gabriel me permite, é uma das características daquela imagem, parecia muito isso. Ele dirigia e servia, né? Quem via aquela imagem notava muito isso. Era necessário que os seus serviços fizessem honra ao seu divino pupilo. Não ficava bem a um Deus ter que se envergonhar de seu pai. Portanto, devendo ser rei da estirpe de Davi, não se esqueçam o seguinte, que Pilatos mandou escrever Jesus Nazarenos Rex Iudeorum, rei dos judeus. E os judeus pediram para tirar aquilo. E pediram para dizer assim, não, que se diz rei dos judeus. E ele disse, não, o que está escrito, está escrito. Né? Aliás, o padre Vieira tem um trecho muito interessante, o padre Antônio Vieira tem um trecho muito interessante sobre essa passagem do Evangelho, que ele diz que não há nada mais sensível que o orgulho de um escritor, né? Pilatos fez tudo, entregou Nosso Senhor, lavou as mãos, etc. Mas quando foram pedir para ele mudar o que ele escreveu, ele não quis mudar. Não, está escrito, está escrito. Então, e isso é considerado por São Tomás uma profecia, porque ele acabou atestando que Nosso Senhor era rei dos judeus. Bom, portanto, ele tinha uma realeza terrena. Devendo ser rei da estirpe de Davi, fez nascer São José desse mesmo tronco real, quer que ele seja nobre, até mesmo da nobreza terrena. Nas veias de São José corre, pois, o sangue de Davi, de Salomão e de todos os nobres reis de Judá e da sua dinastia. E se a sua dinastia tivesse continuado a reinar, São José seria o herdeiro do trono e haveria de ocupá-lo por sua vez. Só uma pequena reflexão que não está nesse texto, mas creio que é do próprio São Julião Eymar, São Pedro Julião Eymar, é o seguinte: ele diz que São José morreu antes de Nosso Senhor para efetivamente Nosso Senhor ser o rei dos judeus, terrenamente falando. Ou seja, porque era uma questão hereditária. Bom,
não vos detenhais a considerar a sua pobreza atual. A injustiça expulsou a sua família do trono, a qual tinha direito, mas nem por isso ele deixa de ser rei. Filho desses reis de Judá, os maiores, os mais nobres e os mais ricos do universo. Também nos registros de recenseamento em Belém, São José será inscrito e reconhecido pelo governador romano como o herdeiro de Davi. Esse é o seu pergaminho real, facilmente reconhecível e leva a sua régia assinatura. Pronto, agora essa é a afirmação de São Pedro Julião Aimar. Agora São Pedro Julião Aimar vai fazer uma objeção contra si mesmo, contra o que ele escreveu até agora. Eu disse, mas o que é que importa essa nobreza de São José? Direis talvez, Jesus só veio para se humilhar. Portanto, vejam que é uma objeção que muita gente poderia fazer hoje, não é? Não, mas Jesus só veio para se humilhar. O que é que isso interessa? Se São José era da estirpe de Davi, se não era? E ele vai responder. Eu acho que é muito bom fazer essa consideração, porque São Pedro Julião Aimar é dos grandes santos, dos grandes fervorosos, dos grandes adoradores do Santíssimo Sacramento, e ele está fazendo uma reflexão sobre São José e as condições pelas quais foi rodeado pelo próprio Deus. Então ele vai dizer o seguinte, direis talvez, Jesus só veio para se humilhar. Eu respondo que o Filho de Deus, o qual se quis humilhar por algum tempo, também quis reunir na sua pessoa todos os gêneros de grandeza. Ele também é rei por direito de herança, pois é de sangue real. Jesus é nobre, e quando escolher os seus apóstolos entre os plebeus, ele os enobrecerá. Esse direito pertence-lhe, já que é filho de Abraão e herdeiro do trono de Davi. Ele ama esta honra de família. A Igreja não entende a nobreza em termos de democracia. Respeitemos, portanto, tudo o que a Igreja respeita. A nobreza é uma coisa de Deus. Não se esqueçam que a profecia sempre fala que será o filho de Davi, né? Portanto, a própria Escritura dava importância a isso, na pessoa do Messias. Mas então, diz ele, é preciso ser nobre para servir a Nosso Senhor? Se o sois, dar-lhe-eis uma glória a mais. Porém, não é necessário, e ele contenta-se com a boa vontade e a nobreza de coração. Contudo, os anais da Igreja demonstram que um grande número de santos e dos mais ilustres ostentavam brasão, possuíam um nome, uma família distinta. Alguns até eram de sangue real. Nosso Senhor comprasse em receber a homenagem de tudo quanto é honorífico. E São José recebeu no templo uma esmerada educação e Deus preparou-o assim para ser o nobre servidor de seu filho, o cavalheiro do mais nobre príncipe, o protetor da mais augusta rainha do universo. Bem, aqui termina o texto de São Pedro Julião Aimar, que eu tinha escolhido aqui para trazer. Por que eu escolhi esse texto? Porque ele faz uma reflexão que é muito pouco comum nos meios católicos hoje em dia. Fala-se muito de São José, como eu disse, é sempre o carpinteiro, o operário. Não que ele não seja o carpinteiro, não que ele não seja, mas ele era revestido de uma dignidade que nós temos que considerar e temos que venerar. E o que ele é, enquanto protetor, enquanto esposo de Nossa Senhora, enquanto protetor da Igreja, está também envolvido nisso, e pai adotivo do menino Jesus. Então, a minha reflexão inicial para que me pediu o Gabriel seria nesse sentido, mostrar, digamos, corrigir as nossas lentes interiores a respeito da figura de São José, que muitas vezes é deformado. Eu, outro dia, dei uma palestra, fiz até uma live, mas dei uma palestra para um grupo de católicos mostrando o seguinte, por que é que tantos santos tiveram a sua fisionomia moral e física deformada? Quando nós entramos na era da fotografia, ficou mais difícil fazer isso, né?
Mas é muito interessante ver, por exemplo, estampas de Santa Teresinha, do Menino Jesus, e as fotografias dela. Por que as estampas dão uma ideia de uma Santa Teresinha que não era a real Santa Teresinha? E assim também do perfil moral de São José, houve também uma espécie de deformação e de setorização, digamos assim, a respeito da figura dele. Bem, e seria isso, Gabriel. Não sei se está bem essa reflexão ou se não está bem, mas foi o que me ocorreu trazer aqui para essa noite de dia 12 de... Com toda certeza, seu Sepúlveda. Foi uma alegria. Agradeço muito pelas suas muito sensatas e sábias colocações a respeito de São José. E, de fato, são coisas muito pouco faladas a respeito da figura dele. E curioso porque o São Pedro Julião é um dos santos mais citados pelo Padre Calloway na consagração. E junto a Santa Teresa, o Beato Guilherme José de Chaminade, etc. Santos pouco conhecidos, mas assim como essas informações que o senhor veio trazer. Mas eu teria uma pergunta, já abrindo as perguntas, se o senhor permitir, uma pergunta, mas tome o tempo que quiser para respondê-la. Aproveitando o fato de que aqui temos brasileiros e portugueses, qual seria, não diria interpretação, mas a verdadeira mensagem a partir da última aparição de Fátima? E aproveitando a oportunidade que o senhor nasceu no dia 13 de maio, e acho que não poderia deixar passar uma pergunta como essa. Olha, uma, um tema que eu gosto muito de tratar, e sempre e já tratei muitas vezes no Brasil e em, em congresso ou em palestra que fui dar em algum lugar, é exatamente a atualidade da mensagem de Fátima, porque muita gente tenta pôr a mensagem de Fátima, digamos assim, dar-lhe uma ideia de que já não tem atualidade nenhuma. E eu tento provar, pelo que está dito na mensagem de Fátima, que ela continua a ser atualíssima. Bom, o São José estar envolvido na, no que nós podemos mencionar como digamos assim, a mensagem que Nossa Senhora trouxe para a humanidade, porque realmente é uma mensagem que se expandiu por toda a humanidade, não é? Eu acho que talvez seja a devoção à Nossa Senhora mais universal que existe, é a Nossa Senhora de Fátima, porque acho que não há canto do mundo, praticamente, não se tenha ouvido falar de Nossa Senhora de Fátima. Mas o que é que eu qual seria o pensamento que me vem dessa presença de São José ali? É que talvez Nossa Senhora quisesse mostrar como a figura da Sagrada Família seria importante para a crise que nós viveríamos, essa crise do mundo que ela vai falar, não é? E eu até tenho aqui, assim, o relato, não é, do 13 de outubro, em que diz o seguinte: vimos perto do sol São José com o menino Jesus de Nossa Senhora, vestido de branco, com manta azul. São José e o menino Jesus pareciam abençoar o mundo com alguns gestos em forma de cruz traçadas com a mão. Então, veja que na aparição
junto com o menino Jesus, né, estava o seu pai adotivo. Por que que o pai adotivo era tão importante? Então, quer dizer que ele teria alguma missão especial na devoção das pessoas, no pedir essa bênção para o mundo, para que houvesse uma correção de rumos, como Nossa Senhora pedia ao mundo, e que nós tivéssemos uma conversão como ela pedia, e que São José teria um papel importante. Por que que São José aparece exatamente na última aparição, que é quando Nossa Senhora vai fazer o milagre do sol para testar a veracidade de toda a mensagem? É uma pergunta, né? Ele podia ter aparecido nas outras, mas não, foi naquela em que Nossa Senhora quis dar a prova provada da autenticidade daquelas mensagens, quando veio o milagre do sol, é nessa aparição que ele vai estar presente. Muito obrigado. É muito curioso, não é? Porque é um mistério tão desbravado pelos teólogos, a predestinação e a providência, não é? E isso culminado na figura de São José é algo magnífico. Imagina só Deus, em sua infinita sabedoria, entregar, como o senhor muito bem disse, a mais perfeita de todas as criaturas e Deus feito homem nas mãos de um homem qualquer, digamos assim, né? Isso é quase que inconcebível. Temos muitos pais aqui que educam os seus filhos em casa ou em colégios católicos. Imagine só o que esses pais não querem para salvaguardar a santa pureza de seus filhos. Eu conheço essas pessoas e nós conhecemos quem entende o valor da santa pureza e dos bons costumes, o quão isso é importante para uma criança. E imagina só Deus entregar as duas pessoas mais importantes que já pisaram nessa terra para uma pessoa que não pudesse estar à altura, digamos assim, de ser digno, de ser chefe da Sagrada Família e, claro, protetor da igreja, como era a igreja no princípio. A igreja era Nossa Senhora e Nosso Senhor. E é muito interessante. Nesse momento, no pior momento da crise da família, e vinha essa figura como São José na última aparição do dia 13 de outubro. Muito obrigado, Sr. Sepúlveda, pela resposta. Mais alguém tem alguma pergunta para o Sr. Sepúlveda? Aproveite a oportunidade. Temos ainda mais alguns minutos. Alguém? Débora? Boa noite. Boa noite. Olá, Sr. Sepúlveda. É um prazer enorme, gosto muito de ouvi-lo. E então, já que o Gabriel me chamou, talvez a minha pergunta vá no mesmo sentido, né? Nesta crise atual que vivemos, a crise da parentalidade, em que medida é que São José pode ser um modelo para os pais? Bom, eu acho que, digamos assim, é quase gritante como ele pode ser um modelo para os pais. Mas veja uma coisa que eu acho interessante, era um pensamento que eu estava aqui, porque não dá para dar todas as coisas, mas São José teve provações imensas, enquanto pai adotivo do menino Jesus, porque ele, por exemplo, sabia que Nossa Senhora, que ele não era o pai de Nossa Senhora, do fruto de Nossa Senhora, e via, entretanto, que Nossa Senhora ia gerar um filho. Os medievais faziam muitas imagens, ainda agora vi várias imagens medievais que representavam Nossa Senhora esperando o menino Jesus.
Isso foi uma provação para ele. Tanto foi uma provação que ele quis abandonar o lar para não ter que denunciar, porque ele sabia que ela que Nossa Senhora era fiel, mas ao mesmo tempo ele tinha uma obrigação de denunciá-la, então ele queria sair até que um anjo vai explicar-lhe o mistério da encarnação. Esse é um ponto. Depois, o outro ponto é o seguinte: ele é o protetor, é o que tem que defender o filho, tem que defender Nossa Senhora também, e ele vai receber também um aviso de um anjo para ir e fugir para o Egito. Então, vejo que isso é uma espécie de contradição. Ele tem o Filho de Deus para guardar e ele não podia... Não é o caso de dizer o seguinte: então os anjos do céu não podiam vir defender o Filho de Deus? Não, Deus quis permitir que fosse a responsabilidade de São José a levar a Nossa Senhora e o menino Jesus na fuga para o Egito. Então, nesse sentido, eu acho que há um exemplo muito grande de São José, pelo seguinte, porque muitas vezes nós entendemos que a via da providência é uma via tudo é claro, tudo é reto, tudo é compreensível. Não. Para São José, que era São José, as coisas incompreensíveis aconteceram. E ele teve que manter-se em silêncio diante dessas provações. Ele podia perguntar, mas não, eu agora é que tenho que fugir para o Egito e tenho que levar Nossa Senhora e o menino Jesus para o Egito, sem saber bem para onde eu vou, quando eu tenho o Filho de Deus sob a minha guarda. Não sei se eu consegui responder assim a sua pergunta, mas nesse sentido, me parece que São José é um exemplo de força e de força de confiança e de entrega à providência. Sim, muito bom. Obrigada. Mais alguém? O Laércio queria dizer alguma coisa? Então, eu queria pensar que sobre essa parte de São José ter balançado um pouco na hora de receber Maria. É claro que é que abandonar protegendo. Mas eu acho que Deus também pensou nisso, porque o senhor disse lá atrás que houve uma preparação antes de que Nosso Senhor aparecesse, né, e o anjo anunciasse, né? Você acha que Deus esperava essa resposta já também de São José? Uma resposta quase que negativa, assim? Olha, eu acho que, veja bem, eu não tenha me exprimido bem, mas eu acho que não é que São José balançou, pelo contrário, ele ficou num dilema tal que ele sabia e tinha certeza que Nossa Senhora era fiel. Portanto, ele não podia denunciá-la. Então, o que é que ele podia fazer? Era ir embora para não ter que denunciá-la sem entender o que é que estava acontecendo. Ora, nós temos uma visão, eu às vezes costumo dizer isso, nós temos uma visão um pouco, pelo menos na minha geração, uma visão um pouco cinematográfica de super-homens, assim. Não, tudo está resolvido, vem no final uma explicação de tudo, e não é assim. O que é que aconteceu? Aconteceu que Deus Pai permitiu que essa provação fosse até o fim, e pela fidelidade do próprio São José, ele depois, em sonhos, mostra a São José que aquele dilema era um dilema justo no seu espírito e que ele tinha tido uma posição reta, e por isso lhe explica, e São José fica tranquilizado no seu espírito. Então, talvez eu não tenha me exprimido bem, mas o que São José teve foi uma provação extrema, mas essa provação extrema, diante dela, ele nunca duvidou da integridade de Nossa Senhora. Sim. Só um complemento, senhor Sepúlveda, se o senhor me permite. Claro. Laércio, você me lembra de comentar esse ponto, porque
esse é um dos pontos fundamentais na devoção a São José. E nós falaremos muito disso que o senhor levantou, que é uma excelente questão, durante a consagração. Eu estou sendo tentado a falar, mas, assim, vou dar um exemplo, mas nós aprofundaremos durante a consagração. E o senhor vai sanar 100% dessa dúvida, que é válida. Mas imagina só como se fosse possível fazer um quadro, o quadro mais belo do mundo. O quadro pintando o universo, assim, num quadro só, como se fosse possível. Fosse Deus o autor desse quadro. E um quadro belíssimo, assim, que a pessoa, apenas por olhar, quase que entrava em êxtase. E como se fosse outra pessoa, assinasse o nome dela, como se ela fosse o autor daquele quadro. E ela levasse todo o crédito pelo quadro. Ou seja, essa foi um pouco do parecer de São José e da posição de São José ao ver tamanho mistério. Porque, como dizem os teólogos, um santo pode se esconder de um pecador, mas um santo não se esconde de outro santo. São José sabia muito bem quem era Nossa Senhora. E, como nós vamos ver também na consagração, os dois tinham um voto de castidade. Isso é teologia pura. São José e Nossa Senhora tinham um voto de castidade. Por quê? No Evangelho está escrito assim, que o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem desposada e prometida em casamento a José. E quando o anjo diz, alegra-te, agraciada, como está no grego, não é? Ave cheia de graça, na tradução para o português, o Senhor é convosco, e ele vai explicando o mistério. Nossa Senhora pergunta, mas como se dará isso, se não conheço o homem? Ou seja, o que ela quer dizer como é que vai acontecer isso se eu tenho um voto de castidade? Porque se ela estava prometida em casamento, como é que uma pessoa que vai casar, ou que, como nós vamos ver, que já estava casada, só que o casamento no povo hebreu tinha 2 etapas, nós vamos ver isso durante a consagração. Como é que uma pessoa que está à beira do casamento, por assim dizer, pensa e fala, ué, mas como é que eu vou ter um filho? O anjo poderia dizer, ué, não é óbvio? Você vai se casar e você tem o filho com seu marido. Se fosse uma ocasião normal, seria assim. Mas não. Nossa Senhora, a gente vai ver que ela já tinha um voto de castidade. E São José também. E ele, ao ver isso, ele encara como um mistério. E nós vamos ver as 3 teorias dentro da consagração, mas a teoria aceita pela Igreja, a mais provável e a mais correta, é a teoria da reverência. Ou seja, São José, por ver o quadro do universo, por assim dizer, com a possibilidade dele ser o autor desse quadro, que não era, ele não se sente digno de tal mistério. Esse é o que eu diria, o preâmbulo daquilo que a gente vai ver na consagração. Mas é uma excelente questão e é uma questão fundamental para a gente entender a consagração a São José, que é um mistério também. Mas é um mistério que precisa ser procurado e revelado. Porque assim como a Santa Igreja faz, ela vela o mistério, não é? O centro da nossa fé é o Santíssimo Sacramento, que é um mistério. E há uma grande conexão desse mistério com a figura do glorioso patriarca. Então, mas a gente vai aprofundar isso durante a consagração. O senhor me relembre de falar de novo sobre isso. Não sei se ajudou. Mas mais alguém quer aproveitar a oportunidade? Temos mais 5 minutos. Sr. Sepúlveda, se tiver mais uma colocação também, fique completamente à vontade.
Opa, o senhor. Eu espero que se alguém tiver alguma pergunta, ou alguma objeção também, não tem problema nenhum. Boa noite. Eu não tenho nem pergunta nem objeção. Gostava só de partilhar que hoje ouvi uma coisa que não estava a contar, muito bonita. Foi São José foi a primeira pessoa a adorar, a fazer adoração. Acho que não foram estas as palavras, não sei exprimir, mas foi das coisas, acho que é das coisas mais. Adoração por si só é o que é, e acho que demonstra exatamente o que São José e o maior, eu não sei, deve ser o maior sentimento que São José e uma pessoa humana a viver na primeira pessoa que possa ter sentido esta adoração direita com Maria. E à parte disto também, que me ajuda muitas vezes nas orações que faço a São José a refletir e a pedir, uma vez que ele fez parte da educação de Jesus, a pedir a integridade e a valorizar, todos os princípios que nos fazem falta. Era isso que eu tinha a partilhar. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Domingos. Olha, é importante ressaltar que o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora foi preservada, como é dúvida de muitos também, né? A virgindade de Nossa Senhora foi 100% preservada no nascimento de Nosso Senhor. E Santo Tomás vai ensinar, na Suma Teológica, que ela não teve dores do parto. E a virgindade dela foi 100% preservada. E tem alguns escritos que são revelações privadas, isso não é dogma de fé, a gente pode acreditar ou não, mas que no momento em que Nosso Senhor nasce, São José tem um êxtase. Deus dá uma porção da glória do céu para São José no momento que Nosso Senhor nasce. E nós as pessoas que se dedicam a estudar a vida espiritual e os sintomas de uma alma de sétima morada, é completamente compreensível um momento como esse, o momento em que Deus pisa na terra, um êxtase, como o senhor disse, Domingos, um êxtase de adoração à figura de Deus feito homem. E que, por sua vez, seria cuidado, patrocinado, nutrido, educado por São José. Então, foi, sim, o primeiro adorador do Verbo encarnado. Muito obrigado pela partilha. Bom, então, acho que assim podemos finalizar. Senhor Sepúlveda, não sei como agradecê-lo pela disponibilidade, pela sua partilha e pelo seu testemunho, seu trabalho. E vos dedicamos as nossas orações. Peço o mesmo a todos, que rezem pelo Senhor Sepúlveda e por todas as pessoas que estarão aqui conosco. E para que a gente, nesses 33 dias, que começarão efetivamente no dia 15, daqui 3 dias, sejam movidos pela ação, pelo poder de São José, para que nos leve a uma maior devoção, um maior amor ao Verbo encarnado, que é a nossa missão aqui nessa terra, unir-nos a Ele. E São José e Nossa Senhora estão aqui para nos ajudar nessa missão. Então, Senhor Sepúlveda, muito obrigado. Eu acho que alguém tinha pedido a palavra aí, Maria Célia, não? Desculpem, Senhor Sepúlveda, muito obrigada pela atenção. Estava aqui a falar com o meu marido e não sei como é que é de meter a mensagem, porque
nem de propósito hoje começar a consagração a São José. Eu preciso tanto das vossas orações. Queria escrever a mensagem para não estar a cansar-vos e não estar a desgastar. Mas, olha, aconteceu. Eu preciso muito porque eu estou com uma doença incurável, dizem os médicos, mas eu tenho tido sempre fé durante estes 4 anos e agora pensava que estava a ficar tudo, a estar tudo a normalizar. Recebo a notícia de que as coisas não estão bem e que terei que iniciar outro tipo de tratamentos. Pronto. E estou bastante desanimada e não posso. É isso que eu vos quero pedir. Para me sentir acompanhada por todos. Porque eu também rezo por todos. Muito Desculpem. obrigado, Célia. Desculpem. Não há que se desculpar. Muito obrigado. Nós podemos, não podemos esquecer que São José não só faz os milagres ou de nos curar, ou o milagre que ele teve que passar tantas vezes na vida, que foi ter forças para entender os mistérios de Deus, como nós falámos antes. As coisas para Santo José foram levadas ao extremo da provação. Ele teve que passar por isso. Talvez por isso ele possa ser chamado também patrono da igreja, né? Então, acho que é um dia bom para rezar especialmente a São José e que ele reconforte nessa provação, que é uma provação imediata da nossa vida, todos nós as temos, mas agora a sua provação é imediata, mas nós teremos que confiar e rezar especialmente a São José, não é por acaso, né? Como dizia o Gabriel antes, a providência sempre nos indica o caminho. Então, estarmos aqui reunidos em torno de São José não é por acaso, não é, Célia? Sim, seja. Bem haja, bem haja. Bem haja. Obrigado, querida Célia. Rezaremos por você. Olha, Gabriel, eu gostaria, só antes de terminar, gostaria de fazer aqui uma saudação também a todos, porque nem a maior parte das pessoas eu não conheço, não tenho a alegria de conhecer, mas queria fazer uma saudação a todos no seguinte sentido: manifestar a alegria de ver, quando eu conversei consigo lá em Coimbra, e nós conversamos que estava vendo isso, de pessoas se consagrando a São José, para mim foi uma surpresa boa, né? Porque hoje em dia nós só temos surpresas praticamente ruins, né? E foi uma surpresa boa ver que São José vai abrindo caminhos, pela intercessão de Nossa Senhora, ela vai abrindo caminhos, e hoje há pessoas se dedicando a estudar e a fazer uma consagração a São José. Essas coisas não acontecem e não ficam sem resposta da providência. Outro dia, ouvindo o evangelho do profeta Simeão, que aguardava ver o menino Jesus, quando o menino Jesus aparece, e o profeta Simeão faz todas aquelas profecias sobre o menino Jesus, depois o evangelho fala ali da profetisa Ana, que era, aspas, uma desconhecida. E o que é que ela fazia? Ela servia a Deus todos os dias no templo à espera do Messias. Então a pessoa às vezes pode dizer, bom, mas o que é que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada, mas a profetisa Ana fazia o quê? Fazia isso. Ela era uma total desconhecida.
Só que ela passou para todos os séculos, quando o Evangelho falou, quando a Escritura falou dela e falou da apresentação do menino Jesus no templo, e ela estava ali e era um símbolo dessas pessoas que esperavam, aspas, inutilmente, né? Mas que não eram inutilmente. Obrigado, Sr. Sepúlveda. Senhor José Sepúlveda, muito obrigado. Eu gostaria de finalizar com uma oração que nos vai acompanhar durante a consagração. Podemos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos as de ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Assim seja. Glorioso São José, rogai por nós. Rogai por Em nome nós. do Pai, do Filho Filho, e do Espírito Santo. Santo. Amém. Pessoal, muito obrigado. Boa noite e muito obrigada. Uma